de semanas de muita tensão, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o senador Flávio voltaram a se encontrar em um clima amistoso. Repórter Bruno Pinheiro chegando com as últimas informações. Como é que foi essa reunião de família, meu caro Bruno? Bem-vindo, boa noite para você. E com vários convidados em relação, visando a corrida ao Palácio do Planalto no ano que vem. Ótima noite a você, Tiago, quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. O encontro começou logo cedo, antes das 11 horas da manhã, com churrasco, refrigerantes e vários aliados de Flávio Bolsonaro de diversos estados que vão disputar uma vaga ao Senado Federal. O encontro serviu para alguns alinhamentos de estratégias justamente para esses estados, mas também a gravação de diversos vídeos para as redes sociais e também para o horário eleitoral. Por volta das 2 da tarde, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, chegou a esta mansão aqui no Lago Sul, região do Plano Piloto da capital federal. Após as gravações e após uma oração entre os aliados de Flávio Bolsonaro, Michele conversou com jornalistas e disse estar tudo resolvido a situação com Flávio Bolsonaro após aquele vídeo, também com as desculpas que foram aceitas por Michele Bolsonaro, que disse estar sem mágoas do enteado. Vamos ver. Foi ótimo, todo mundo muito empolgado, todo mundo no mesmo espírito de união. Colocamos a pedra, né? A desavença existe em... Qual família que não é perfeita, né? Levanta a mão aí quem não tem problema na família. Levanta a mão. Mas graças a Deus a gente conversamos, nos unimos em prol de algo muito maior para a nossa nação. Eu não guardo mágoa de ninguém, meu coração é limpo, graças a Deus, até porque se eu guardar mágoa, eu é que não vou conseguir viver, né? Então eu estou livre desse sentimento, eu acho que as coisas vão se ajustando aos poucos. Ainda em resposta à Jovem Pan, Michele Bolsonaro disse que não deve conseguir viajar aos estados ao lado de Flávio Bolsonaro, mas que estará com ele apoiando nas redes sociais. Vamos ver também essa fala. A base já está pronta, né? A gente percorreu o Brasil por um ano justamente pensando nas eleições de 2026, né? Para que o nosso candidato tivesse o apoio do público feminino. É claro que hoje é uma realidade bem difícil para mim. Para estar aqui hoje pela manhã já não foi tão fácil. Eu tenho que deixar tudo pronto em casa e pedir ajuda para minha funcionária para ela poder ficar um pouquinho mais tempo até eu chegar. Então viajar eu não sei como vai ser. Acho que a gente vai viver um dia de cada vez, a gente vai tentar se organizar, mas ele pode contar comigo nas redes sociais e contar também com a força feminina que está espalhada pelo Brasil. Ainda no encontro de hoje, Flávio Bolsonaro voltou a defender o deputado federal Alfredo Gaspar de Alagoa, que foi indicado como vice na chapa de Flávio Bolsonaro, diante das acusações, até mesmo em relação à situação do estupro e também a situação das emendas que foram enviadas e acabaram sendo alvo também do Supremo Tribunal Federal. Acusações feitas por aliados do governo. Chegou a ter uma certa especulação da chance de alteração de vice de Flávio Bolsonaro, o que o candidato rejeitou e disse que a chapa está fechada e vai com Alfredo Gaspar até o fim. Vamos acompanhar. Essa farsa que foi montada contra o Alfredo, que isso é uma farsa, foi montada contra o Alfredo, foi exatamente no momento em que ele estava ali defendendo os aposentados roubados pelo governo do PT, inclusive pedindo a prisão do Lulinha. Por isso que foi feito isso contra ele. Uma pessoa do bem, uma pessoa preparada, da área da segurança pública, que tem a nossa confiança, de coragem, nordestino. Alfredo Gaspar também esteve nesta reunião, mas não conversou com jornalistas. Tiago. Ô Bruno, deixa eu perguntar para você sobre a sua percepção em relação a esse clima amistoso. É claro que é um momento eleitoral, eles têm que juntar forças em favor da chapa que eles estão compondo, do partido que eles defendem, mas pessoalmente, será que isso é apenas uma vitrine para o momento eleitoral ou existe mesmo uma superação de desavenças? Bruno?
Olha, Tiago, ficou claro, Michele Bolsonaro disse estar disposta a fazer sua campanha aqui no Senado Federal, estar ao lado de Flávio Bolsonaro. Não dá para ter uma ideia, um cálculo justamente sobre esse ponto de tanta amizade entre a família. Quando foi questionada em relação aos outros enteados, sendo mais exato a Eduardo Bolsonaro, ela fez o questionamento que com qual família não enfrenta uma certa complicação, um certo desafio, ou seja, que não está 100%, mas que houve um entendimento pelo consenso para eleger Flávio Bolsonaro, até por conta, existe um certo discurso de que somente assim eles vão conseguir livrar Jair Messias Bolsonaro dessa condenação ou dessa domiciliar. Então fica claro que houve entendimento, uma ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro para eleger o filho, para que possa acalmar os ânimos, colocar a campanha na rua, ganhar essa eleição e aí no futuro rever como vai ficar essa relação familiar que nem sempre for das melhores, na verdade, né? Isso acabou chamando atenção quando foi levado para as redes sociais. No off já não tinha tanta essa irmandade, né? Vamos dizer, entre os filhos e até a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ainda quando estava lá no Palácio da Alvorada, residência oficial. Então, o que ficou claro é que tem um entendimento sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro, que ela está comprometida com o ponto de eleição, mas não fica muito claro sobre o relacionamento familiar, até por conta que não tem também uma convivência, já que os filhos não estão autorizados a visitarem o ex-presidente. Eu questionei, Tiago, rapidamente aqui em 1 minuto, eu questionei Michele sobre ela ser a representante, ser uma porta-voz do ex-presidente no lugar de Flávio. Ela falou que não, que ele é o único porta-voz, Jair Bolsonaro, mas que, no entanto, ele não pode falar. Bruno, você volta já para destacar o encontro que Flávio Bolsonaro teve nesta terça-feira com os senadores, mais discussões políticas em Brasília. Até daqui a pouquinho, deixa eu trazer os nossos comentaristas. Aqui no nosso telão, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Já a Denise também comenta esse assunto. Tudo bem, Dora? Boa noite para você. Bem-vinda. Quando perguntaram para Michele Bolsonaro se ela vai viajar, ela disse que não sabe. A sua impressão, ela entra realmente de cabeça na campanha ou faz aquele jogo para mostrar que está tudo bem e segue a vida? Boa noite, Tiago, Vilela, Denise, boa noite a todos. Olha, a minha impressão, e aí você me perguntou muito bem, que é uma impressão. Isso não tem afeto aí, né? Isso é um negócio, é um cálculo, é um negócio político, o atrito não era bom para nenhum dos dois, ela fez o desabafo, disse, olha, está acontecendo isso, trouxe, eu posso chamar de maus tratos, porque as ofensas desse campo a ela nas redes sociais, nos grupos, foram muito fortes. E aí, é claro que para ele é muito ruim ter atrito com a Michele, que é uma figura proeminente da política, e para ela também, porque ser responsabilizada por perda eleitoral, por perda de voto de alguém que é do campo dela também não seria interessante. Então, claro, se fez esse ajuste, ficou muito claro na questão dos filhos, dos outros filhos do Jair Bolsonaro, ela não quis responder. Portanto, o foco é no candidato a presidente. Temos aqui um negócio presidencial, um negócio político. E olha, não há nada de legal, nada de problemático disso, mas é algo que pertence a esse departamento, né? Agora, a Michele, você vê que ela diz as coisas vão se resolvendo aos poucos. Ela também não entrega tudo de uma vez, não. Ela administra essa entrega, ela administra esse ponto, não vai a tudo, não foi na convenção, não foi no anúncio do vice, não foi na reunião dos senadores, não vai no ato de domingo, o primeiro ato oficial da campanha que será aqui no Rio no próximo domingo, não vai entrar por aí, fazer viagem e tal. Claro, sempre tem a alegação de que precisa cuidar do marido, mas, de qualquer modo, ela restringiu a participação dela às redes sociais. Então, digamos assim, ela está dando esse apoio, digamos assim, não está de graça, tá? Ela vai... Tá bom, eu apoio, mas eu sei também do meu valor e eu não vou me entregando. Então, é um jogo bastante interessante da gente acompanhar. Acho, sim, que ela vai se engajar na campanha, mas vai se engajar nos limites que ela está colocando. Ô Vilela, e só o tempo vai dizer de que forma que ela vai se engajar na campanha
nas redes sociais. Mas, de uma certa maneira, é o peso também. Hoje as redes sociais têm muito mais peso e a gente já discutiu muito, talvez, em relação ao horário eleitoral, no rádio, na televisão. Quem sabe? Bem-vindo, Vilela. Boa noite. Adora, Denise, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. E o perfil de Michele Bolsonaro, que é um perfil que tem amplitude nacional, extremamente vinculado a Jair Bolsonaro, tem essa marca realmente de se fazer presente em todo o território nacional e com isso, claro, as redes sociais, o meio digital, ele acaba sendo o meio mais valioso para essa participação. Eu vejo que, me parece que agora, com essa gravação, com essas falas de Michele Bolsonaro, a gente volta a ter um contexto de pacificação. Não precisa Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro saírem de mãos dadas como os melhores amigos nessa história toda, mas essa aproximação, esse engajamento, esse sinal de paz, isso é bem-vindo nesse contexto de campanha. Me parece que Flávio Bolsonaro, com isso, conseguiu, pelo menos até o momento, colocar panos quentes nessa questão e fazer com que não houvesse ali uma perda tão significativa como seria a perda de Michele Bolsonaro, especialmente no âmago do segmento bolsonarista mais raiz. Então, com isso, de alguma forma, ele acaba diminuindo ali o grande conflito, o grande problema que essa rusga com Michele Bolsonaro acabou gerando e que podia impactar muito mais na sua eleição. Denise, ela seria fundamental até que ponto para atrair o público feminino no caso da campanha de Flávio Bolsonaro? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Vilela, boa noite, Adora. Tiago, eu acho que vai depender muito do engajamento que ela tiver a partir de agora, através das redes sociais, o quanto ela se pronunciar a favor de Flávio Bolsonaro, porque uma coisa que chamou a atenção é que se imaginava um impacto maior nas pesquisas diante das desavenças que ele teve com ela, ou que ela teve com ele, através das redes sociais, aquele vídeo que foi postado, muito bem montado, para criticar a posição dele em relação a ela, inclusive politicamente. A gente não viu uma repercussão maior. Ele sofreu mais com aquela divulgação da conversa que ele teve com o Vorcaro, cobrando os recursos de financiamento do filme Dark Horse. Naquele momento, ele sofreu muito mais. Então, agora, eu acho que para garantir resultados melhores, vai depender muito do engajamento dela e da capacidade de alavancar a campanha dele, porque não teve repercussão e nas redes sociais a gente percebia que muita gente, inclusive, ficou contra ela, vendo em Flávio o sucessor do ex-presidente Bolsonaro, que foi indicado por ele. Então, eu acho que Michele, nessa questão da base, ela acabou perdendo em termos de avaliação. Ela não abalou tanto a candidatura de Flávio Bolsonaro.